Fala pessoal, Regis aqui, comandante, criador do canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algo que vocês têm me perguntado bastante, né, do volume ideal aí para maratona, né? Então, para correr uma maratona, qual é o volume ideal que a gente vai precisar, né? Preciso correr quanto, Regis? 40, 50, 100, 120, 150, 200 quilômetros por semana? Calma, calma que a gente vai desvendar todos esses mistérios, né? E também, né, de acordo com a ciência, eu vou trazer esses dados para vocês, o que um aluno iniciante, um intermediário, um avançado deve fazer, né, para correr com segurança e completar, ou aqueles que almejam ali melhorar o seu tempo da maratona. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e vamos embora. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, o nosso papo, eu vou trazer um exemplo prático, né, do que eu estou fazendo, né, o que os meus alunos, né, as minhas alunas estão fazendo, né, para treinar para uma maratona, né? Então, para treinar para uma maratona, a gente precisa, logicamente, saber em que nível que você está, né? Qual é o teu nível? Quantas maratonas você já correu? Você já correu uma, duas, três? Qual foi o tempo da maratona? Qual o ritmo que você conseguiu imprimir na maratona? Qual foi o histórico, né, que você teve ali? Se lesionou? Nunca se lesionou? Né? Tem uma lesão, teve lesão muscular, lesão, né, de tendão, lesão óssea, né? Tem muita gente aí que tem fratura por estresse, edema ósseo aí, né, quando está fazendo treinos para maratona, principalmente com altos volumes, né, com uma sobrecarga muito grande. Então é isso aí que eu vou trazer para vocês. Antes, pessoal, o que eu preciso, né, deixar bem claro? Cada atleta, né, cada um de vocês, né, cada aluno que a gente recebe aqui, né, tem o link aqui na descrição. Se tiver sem treinador, né, se estiver treinando aí sozinho, por conta, principalmente aí para fazer maratona, link na descrição, clica no link aí, né, e vem aqui para nossa assessoria, para nossa consultoria esportiva, né, te garanto aí que você, né, vai ter todo o acompanhamento aí, tanto para as distâncias mais curtas, 5 e 10, meia maratona, maratona, né, e também aí no mundo do triatlo aí que a gente treina, né, para distâncias olímpicas, né, meio Ironman e Ironman também, mas isso é tema para outro vídeo, né? Então, hoje o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Vamos lá, pessoal, eu vou entrar aqui agora, né, rapidamente numa tela, vou compartilhar aqui uma tela com vocês e a gente já vai, né, trabalhar um pouquinho falando justamente, né, disso. O que é? Vamos lá. O que a gente precisa saber? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? E a gente já vai. Depois eu vou trazer alguns exemplos práticos aí, tá? Vídeo rápido aqui, jogo rápido, vocês entenderem um pouquinho aí quanto que deve ser treinado aí para uma maratona. Eu vou ficar pequenininho aqui embaixo, tá? Mas vocês estão me ouvindo aí. Vamos lá, pessoal. Deixa aí nos comentários quanto de volume aí você está fazendo aí para uma maratona. Já fiz uma maratona, já fiz 10 maratonas, né? O volume ali, comecei fazendo 40 quilômetros, 70 quilômetros, 100 quilômetros, me machuquei, não me machuquei, tá? Deixa aí nos comentários aí para a gente saber, né? Antes disso, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês aqui é justamente isso, né? Aonde você tá? Eu vou botar aqui três colunas, tá? Três colunas. Vocês sabem aí que eu gosto muito de trazer exemplos práticos aí para vocês, né? Então aqui, se você é um atleta iniciante, vê aonde você vai se enquadrar aqui, tá bom? Atleta iniciante, você é um atleta já intermediário, né? Intermediário, você vai estar aqui nesse meio, tá? Vai estar aqui nesse meio. Ou você é um atleta avançado, tá? AVCD, tá? AVCD. E aí, como é que a gente vai enquadrar isso aqui? Como é que a gente vai enquadrar isso aqui? Regis, eu nunca fiz uma maratona. Vamos lá, nunca fiz uma maratona. Mas eu já fiz, né? Vamos botar aqui um número. 5 meias maratonas, né? Fiz 5 meias maratonas. Prova de 5 e 10K, eu nem me lembro, né? Nem me lembro, né, quantas eu já fiz, né? Então, já fiz mais de 20, de 30, né, 5 meias maratonas. E aí, aonde eu vou enquadrar esse tipo de atleta? Aonde eu vou te enquadrar? Será que você realmente é um atleta iniciante? Ou será que você já não pode ser um atleta intermediário? Ou, quiçá, um atleta avançado? Como é que eu vou saber disso, pessoal? Né? Como é que eu vou te enquadrar aqui
em uma dessas colunas aqui, né? Primeiro, 5 meias maratonas. Quanto tempo você corre? Eu já corro há 5 anos, né? Cada ano aqui eu fiz uma meia maratona. Ok. Qual foi o tempo que você fez na tua meia maratona? Teu melhor tempo? Pô, Régio, eu consegui entregar uma meia maratona em 1h30, tá? 1h30. Opa! Você já não é um corredor lento, né? Você é um corredor que, de certa forma, né, que tem, né, uma boa performance aqui na prova de meia maratona. E no 5 e no 10? Pô, já fiz inúmeras provas de 5, inúmeras provas de 10, nem me lembro. Mais de 20, mais de 30 provas. Né? Eu lembro que eu tenho o meu melhor 10K em 40 minutos. Opa! 40 minutos, melhor 10K. Né? Já corri ali, né, o meu 5K para baixo de 20 minutos. Certamente, pessoal, você ou esse atleta aqui, eu não vou enquadrar como um atleta iniciante, tá? Esse atleta já pode trabalhar ou aqui, né, o que eu prefiro, como ele não fez nenhuma maratona, eu vou enquadrar ele aqui, tá? Vai ser um atleta intermediário. Por quê, Regi? Porque é o seguinte, né, dependendo do teu nível, a gente vai trabalhar em volumes diferentes, né? A gente vai ter um volume diferente. E aqui, ó, o iniciante, e agora eu já vou. Não é fórmula de bolo, tá, pessoal? Mas quem é mais iniciante, né, ainda não tolera grandes volumes, aqui a gente vai falar principalmente de volume, tá? Eu não vou entrar no mérito da intensidade, a gente sabe aí que, né, um dos princípios aí do treinamento é justamente, né, o princípio da sobrecarga, volume e intensidade, tá? E aqui a gente precisa trabalhar com esse atleta, né, no mínimo, né, eu gosto de trabalhar com esse volume, entre 45, tá, até 65 quilômetros por semana, tá? Por semana. Tá bom? Podendo chegar no pico ali até 70 quilômetros, tá? Até 70 quilômetros. Por quê? Vai ser a primeira maratona, tá? E esse atleta não tem todo aquele histórico que a gente falou inicialmente, ok? Diferente, né? Diferente do atleta que já está aqui, né? Aquele exemplo que a gente deu lá. Esse atleta, pessoal, ele já vai trabalhar com um volume diferente, né? A gente pode trabalhar aqui com no mínimo de 60 quilômetros, né? Já é um atleta intermediário, ele já correu algumas meias maratonas, ele tem um tempo ali razoável na meia, um tempo razoável nos 10, um tempo razoável nos 5 quilômetros. Esse atleta já corre aí pelo menos 4, 5 anos, então ele já pode tolerar um volume também que pode girar aqui, entre 60 a 75 quilômetros, né? Quiçá a gente pode chegar ali a 80 quilômetros, né? Dependendo ali se o atleta for desenvolvendo bem, não tiver queixa de dor, né? Nenhuma lesão, tá? Então isso daqui é um volume que eu gosto de trabalhar e tem bastante resultados aí com os atletas intermediários que ou nunca fizeram e já vieram com o histórico daqui, ou que vão, né, já fizeram aí uma maratona, né, mas não tem ali um tempo muito bom, ou só fizeram uma ou duas maratonas, né, fizeram ali poucos ciclos ali de maratona, ou seja, o background ainda não está totalmente, né, formado em cima dessas grandes distâncias. E aqui, pessoal, né, eu vou até mudar a cor, né, estamos falando do atleta avançado. Né? O atleta avançado, e aqui o que a gente pode falar, o que é o atleta avançado? Né? O que eu vou considerar como um atleta avançado? Esse atleta aqui já fez, pelo menos, né, eu gosto sempre de botar um número ali, 5 maratonas, né, já fez ali 5 ciclos, né, 5 ciclos de maratona, nem que ele tenha... eu comecei a correr e comecei a fazer maratona. Né? É difícil, né? Geralmente o pessoal faz as distâncias menores, 5, 10 km, mas digamos que, né, esse atleta já começou fazendo ciclo de maratona, apesar dele ter, né, algum background aqui para trás. Então, 5 ciclos de maratonas, né, sem se machucar. Então, aqui o histórico de lesão ele é muito importante. Né? O histórico de lesão. Pô, fez 5 ciclos de maratona, nunca se machucou. Opa, esse atleta aqui a gente pode avançar com ele, né? Então a gente vai olhar principalmente esse histórico aqui que esse atleta tem, tá bom? Pô, meia maratona, já fiz aí pelo menos, né, umas 10 meias maratonas, né? Prova de... E aqui, pessoal, uma outra coisa que é importante é o tempo que esse atleta tem.
Digamos que esse atleta corre a meia maratona dele para 1h25. Esse atleta faz do 10K dele sub 40, tá? Sub 40. Esse atleta corre o 5K dele também, né? Sub 18, né? Sub 18 ali. Ou seja, é um atleta sub 18, tá? Sub 40, 1h25. Então, números aqui, ou que se aproximem disso daqui, tá? Que se aproximem disso daqui. A gente já tem um atleta considerado avançado. E qual o volume, Regi, que a gente tem que trabalhar com esse atleta avançado, né? Qual o volume? Não é que a gente tem, mas que a gente pode, né? Esse atleta, ele tem credencial, né, pessoal, que a gente fala, né? Ele vai ter os pré-requisitos para trabalhar com um volume um pouco maior, né? A gente pode começar trabalhando com esse atleta entre 70, né, até 95 quilômetros semanais, né? Semanais. Digamos que ele chegou para mim, é o primeiro ano que ele vai treinar comigo, então ele vai trabalhar nesse range aqui de bloco semanal, tá? Fizemos uma maratona, tivemos sucesso, não tivemos lesão, né? Não tivemos nenhuma queixa aí, foi lá, melhorou tempo, né? Ou se foi a quinta, sexta maratona, melhorou tempo, a gente pode ir para um outro ciclo, né? Trabalhando até um pouco mais, trabalhando entre 70 e 100 quilômetros, né? Para quem já correu aí, pessoal, um volume aí de 100 quilômetros semanal, 110 quilômetros aí semanal, né? Quem já chegou aí, ou 120 ou mais, né, durante a semana, sabe que isso daqui machuca, né? Isso daqui dói. O cara que está com volume alto desse daqui, ele está, né? Para nós réis mortais, né? Eu me considero um mortal aqui na corrida, e a grande maioria de vocês eu acho que vai se enquadrar nisso daí, é justamente um volume aqui que é difícil, tá? É bem difícil. Então, se você conseguir correr 100K por semana, 110, 120, né, não se machucar, não sentir nenhum incômodo, parabéns, né? Provavelmente aí você vai brilhar aí na distância da maratona. Tá bom, pessoal? Dito isso aí, agora eu vou trazer agora aqui alguns exemplos, tá? Vou trazer um exemplo aqui, né, do atleta que trabalhou, vamos lá, deixa eu fechar aqui, que trabalhou. Vou botar 2 ciclos dele aqui, tá? Um atleta já mais experiente. Depois eu vou botar o meu exemplo aqui também, do ciclo agora atual, né? E de um ciclo ali mais antigo dele, para ver como que a gente... Um atleta aqui experiente, tá, pessoal? Vou trazer aqui para o mundo aqui. O que é um atleta experiente, pessoal? Esse atleta aqui já correu, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o ano dele. Do ano passado, que ele fez uma maratona, tá? O ano passado ele fez uma maratona, a maratona aqui de Floripa, tá? Que foi em agosto. Vamos lá, a maratona aconteceu ali no último fim de semana de agosto, tá? Eu vou botar aqui principalmente, ó, as últimas semanas ali antes do polimento desse atleta. Pode deixar que eu já vou aumentar aqui para vocês, pessoal, para vocês assim, olharem melhor, tá? Pode ficar tranquilos aí. Então é um atleta, né, experiente, já correu 6 maratonas em Ironman, já correu 3 maratonas fora do Ironman, estava indo ali para a 9ª maratona dele, né? Então tem experiência, né? Um atleta aí experiente, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Esse atleta, né? Esse atleta ali, a maratona aconteceu no final de agosto, né? Esse atleta chegou a correr aqui, ó, no final de julho, 105 quilômetros, né? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. É um triatleta, né? Ele continuou pedalando e nadando, né? Tirou um pouquinho ali da carga da natação e do ciclismo, mas ele continuou, né, pedalando e nadando. Vê que ali a fadiga dele, o CTS, o fitness continuou bem alto, né? E aqui, ó, quando a gente vai olhar justamente, opa, deixa eu sair daqui da tela, aqui, pronto. Aqui. Então, quando a gente vai olhar justamente, ó, então manteve ali a natação, né? Manteve ali também, né, o pedal. Só que aqui, ó, olha quando a gente olha a corrida dele, 105 quilômetros semanais, né? Bastante coisa, né? Bastante coisa. É um volume bem alto aqui de corrida para aqueles que já trabalharam com volume desse. Vamos ver aqui, ó, a semana anterior, né? A semana anterior dele também.
Ó, se a gente olha a semana anterior, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui também. Opa. Aqui, ó. Semana anterior, tá? Ó, treinando aí, ó, 15 horas por semana, né? E aqui, ó, só de corrida, aqui a natação tá inclusa também e o pedal, mas só de corrida, né? Ele acabou fazendo cerca de 110 quilômetros na semana, tá, pessoal? 110 quilômetros na semana. E aí, Regi, pô, e o longo, né? O longo tem que ser, vamos lá, o mais longo que esse atleta acabou correndo, pessoal, fez um longo aqui de 36K, tá? Fez um longo aqui, ó, de 36K. Tá aqui o longo dele, ó. 1-2, né? Ó, fez um longo aqui, 36K. Esse atleta é um atleta sub-3, né? Correu a maratona para 2 horas e 58 nesse ano. E o longo dele, isso aqui é muito importante também, né? O longo dele, então, para quem corre ali para 2,58, 2,57, vai fazer a maratona ali na casa de 4,9, 4,10. E você vê que o longo, pessoal, tem que ser mais lento, né? O longo dele aqui, ó, foi 4,33 aqui de média, né? De média de pace, tá? 36. E aqui, na verdade, né, tá tudo incluso aqui, tá o aquecimento, tá o desaquecimento, né? Tá o tempo que ele passou correndo ali, né, numa velocidade mais do ritmo de prova, tá? Então, interessante aí, não é que você vai fazer um longo e vai correr exatamente ali todo o teu longo no ritmo de prova. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Então, o que eu queria trazer para vocês, pessoal, um vídeo rápido, tá? Então, o volume vai depender muito do teu nível, né? Qual é o teu nível? Né, Regi, eu sou um atleta intermediário, né? Eu sou um atleta avançado. Então, isso vai depender muito do teu nível, que às vezes você quer se enquadrar, né, no nível do atleta ali que é sub-3, corre maratona para 2,58, 2,55, 2,50, sendo que você tem a tua melhor maratona 3,20, né? Então, logicamente, para você chegar num patamar de sub-3, você precisa ter um volume maior, mas isso precisa ser construído ao longo da tua jornada de maratona. Regi, o mais longo, né? Coloca aí nos comentários qual o mais longo que você fez, né, para o teu treino de maratona. Foi 30? Foi 28? Foi 32? Foi 36, né? Tem gente que correu a maratona, né? Fez no treino ali, correu praticamente a maratona. Isso vai depender muito, pessoal, do teu nível também. Imagina o tempo de exposição desse atleta que está aqui, né? Que a gente está colocando aqui, ó. É justamente, ele ficou ali cerca de 2 horas e 40 correndo, né? E o tempo de exposição de prova dele é em torno de 3 horas. Foi o maior longo dele. Então, imagina um atleta mais lento, né? Imagine ficar 3 horas e 20, 3 horas e meia fazendo um treino, né, de 32, 34K. Então, às vezes, a quilometragem ela é muito relativa dependendo do teu nível, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês no vídeo rápido, acho que em 15 minutos aí eu trouxe essa explicação, né, de um volume ideal, dependendo do nível, né, de um volume máximo aí que você pode fazer para os teus treinos de maratona. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, compartilha e coloca aí nos comentários, né, se você está treinando dessa maneira que eu coloquei aqui. Forte abraço, tchau, tchau.